entendendo como funciona um tratamento de melasma. É claro que é uma doença bastante complexa e a gente tem várias etapas e para cada pessoa vai ter uma área que vai chamar mais ou menos atenção e eu vou colocar aqui os passos que a gente consegue tratar. Existem partes da fisiopatologia da doença melasma que a gente não consegue muito trabalhar, tá? Então aqui eu vou colocar onde aqui na dermatologia a gente consegue abordar e melhorar. Tá bom? Como que a gente pensa o melasma? A gente pensa em 4 grandes pilares, que seria o pilar inflamatório, vascular, pilar melânico e entendendo que o melasma faz parte do envelhecimento, né? Então esses 4 pilares. E para cada um deles a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então para a parte inflamatória, o que eu posso melhorar? Então um skincare, né, focado em restauração de barreira cutânea, com por exemplo alguns componentes como niacinamida, não somente esse, mas como exemplo eu coloquei aqui para vocês, o skincare ele pode desinflamar. Os lasers, tem vários tipos de lasers que a gente pode fazer para desinflamar o paciente também, como por exemplo 675, 589, 1064, 755 e claro, em formas específicas. Toda vez que eu falo para vocês de lasers, tem um jeito específico de atirar o laser no paciente para ele ter o efeito que a gente deseja, porque os lasers eles são muito versáteis e você, dependendo de como você está fazendo, muda totalmente. E o estilo de vida, né, que o estilo de vida, na verdade, inclui quanto você toma de sol, se você é uma pessoa que corre muito, se expõe muito ao sol, fica muito exposto à radiação ultravioleta, se você fuma, se você dorme pouco, tudo isso entra em estilo de vida. Isso pode ser mais ou menos inflamatório, inclusive dieta, né? A parte vascular, a gente basicamente trata com lasers, né? O que a gente consegue melhorar os vasinhos em excesso são justamente os lasers que trabalham vasos. Aqui tem alguns exemplos, né? Mas tem vários lasers que conseguem reduzir a quantidade de vaso. E quando você reduz essa quantidade de vaso, acaba melhorando também a parte do melasma. E aí sim, a melanina, que é assim, a protagonista que a gente fala do melasma, porque são as manchas, é o que dá a cor acastanhada, escura do melasma. O melasma pode ter um componente mais superficial, que é o epidérmico e o dérmico, e você pode trabalhar de diversas formas. Então, você pode utilizar principalmente os lasers de nano e picosegundos, normalmente em 1064, 755 nanômetros são os mais utilizados. O picosegundos e o nanosegundos fracionados, eles têm uma ação também na melhora melânica e no rejuvenescimento. 675 e 755 também conseguem ajudar na parte da melanina. Vocês vão observar que tem alguns lasers que tratam hemoglobina e também a melanina, tá? Isso tem vários lasers que conseguem trabalhar em mais do que uma frente. Então, os lasers conseguem fazer uma redução de pigmento. Eu recebo muito paciente que fala assim, não, Beli, mas laser não pode em melasma. E isso não é exatamente uma verdade. Depende do laser, depende como isso é feito. Então, hoje em dia, tem muitos lasers que podem nos ajudar. Continua tendo os lasers que aplicados de forma perigosa continuam sendo perigosos como sempre foram, mas hoje em dia a gente tem vários lasers que podem ser utilizados como ferramenta no tratamento do melasma também. Então depende muito de como vai ser feito e qual laser que vai ser aplicado, beleza? Em relação aos tratamentos via oral, tem vários que podem ser utilizados considerando seus riscos e benefícios. Eu coloquei 3 aqui principais para ilustrar, que é o ácido tranexâmico, o piquenogenal e o polipódio leucatons, né, que tá escrito errado. Mas tem vários tratamentos orais que a gente pode considerar, e isso é muito caso a caso, porque quando a gente começa a introduzir um remédio por boca, tem que ver todo o contexto do paciente, ver as comorbidades, para ver se realmente vai fazer sentido. Tudo que eu tô falando aqui depende de uma avaliação médica para ver se vai fazer sentido para vocês, mas é só para vocês entenderem como que a gente faz esse tratamento. E o skincare, claro, prioritário, nosso protetor solar. Todo mundo que tem melasma sabe que a gente precisa fazer essa proteção solar e existem várias substâncias clareadoras que podem ser utilizadas em diversos momentos para redução da capacidade do paciente de produzir esse excesso de melanina. Eu brinco que, na verdade, a gente tem, quando o melasma é uma doença que o melanócito ficou meio doidinho e ele acaba produzindo pigmento sem ninguém ter pedido. E aí a gente tem que diminuir essa capacidade de produção de melanina e os clareadores têm essa função de manutenção e evitar que o paciente piore ao longo do tempo. Tem muito paciente que fala assim, Beli, mas eu não vi nada de resultado com esses clareadores. Se você não estiver piorando, já é muito bom, porque ele tá inibindo essa capacidade sua de pior e os clareadores têm muito essa função de manutenção. Então, às vezes você não vê um clareamento tão intenso, mas se você não está piorando, já é algo muito interessante também, visto que é um tratamento difícil. Para a melanina, são essas as frentes que a gente habitualmente trabalha. E, claro, a parte do envelhecimento, a gente pode trabalhar de diversas formas. Qual que é a ressalva do melasma? Melasma, a pessoa que tem melasma, o melanócito
dermatólogo é doido, né? Ele tá meio doidinho lá querendo produzir pigmento. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que mexer nos parâmetros, ou ser mais conservador, ou não utilizar, porque o paciente tem melasma. Lasers a gente pode utilizar desde que, de novo, né, feito da forma correta, com o tipo de aplicação correta. Então, tem um jeitinho certo de fazer. Tem vários lasers que a gente pode utilizar, picos segundos fracionados, 1064, 675, o ERB e o CO2, eles podem ser utilizados desde que utilizados da forma correta. O Virtu RF é uma radiofrequência microagulhada, e as radiofrequências aqui faltou também, não, tá aqui, o Coolphase. As radiofrequências, no geral, eles fazem um trabalho de redução da pigmentação de forma secundária. O objetivo principal é o rejuvenescimento, mas de forma secundária a gente acaba tendo um clareamento, tem muitos trabalhos mostrando isso nesse sentido. Ultrassom microfocado, radiesse, microagulhamento são tratamentos que a gente faz para rejuvenescimento, e em o paciente rejuvenescendo acaba melhorando a mancha também, tá? Então, claro que isso tem que ser pensado caso a caso, porque às vezes realmente pode ter uma piora. E os peelings, a mesma coisa. Então, estratégias de rejuvenescimento, eles são muito bem-vindas, desde que bem alinhados de como vai ser feito isso para não ter uma piora do melasma. Riscos, eu brinco assim, né? Risco sempre existe. Atravessar a rua tem risco. Então, a partir do momento que a gente opta por tratar o melasma, a gente vai ter alguns riscos, a gente vai minimizar tudo que a gente puder, e às vezes para a gente ter um resultado mais expressivo, às vezes a gente tem que correr um pouco mais de risco, e aí a gente vai conversando, porque tem paciente que vai estar disposto a mais risco, tem paciente que não, e a gente vai personalizar esse protocolo para cada uma das pessoas que vêm nos procurar. Esse é um panorama geral de como a gente faz o tratamento do melasma, né? Considerando todas essas frentes, vocês podem ver aqui, ó, vou abrir todos para vocês verem que é um negócio complexo, e isso porque aqui não tem tudo que está sendo abordado. Aqui, pra vocês terem um panorama geral do que a gente pode fazer para a melhora do melasma, que é uma mancha que incomoda muito. A gente sabe que os estudos mostram uma piora de qualidade de vida bem significativa. Hoje, o que a gente tem na melhor medicina é isso que a gente tem para oferecer. Tem alguns pilares que a gente não consegue trabalhar tão bem. Eu não citei a parte da parte hormonal, porque aqui eu mexo menos, né? Eu sou dermatologista, então eu coloquei aqui onde a gente consegue trabalhar de forma mais consistente, com resultados interessantes, mas tudo isso tem uma limitação. Eu gosto de falar, eu gosto de estabelecer as expectativas, né? Eu não tenho uma cura para o melasma, a gente consegue ajudar bastante, melhorar, controlar, evitar a piora, mas infelizmente a gente ainda não tem uma cura para o melasma, e a gente vai mantendo o paciente o melhor possível dentro da genética dele, do estilo de vida que ele tem. Então, aqui são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para melhora e controle do melasma.